Tem algo muito errado com a casa nova da minha família. Eu sabia que algo estava errado no momento em que vi o lugar. Acabou sendo pior do que eu poderia imaginar. Eu vi a casa pela primeira vez depois que meus pais fecharam o negócio. Estávamos dirigindo por um bairro chique em que nossa Honda CR-V enferrujada parecia deslocada. Depois de uma última curva, a casa apareceu no final de uma rua, longe o suficiente das outras casas para parecer de alguma forma separada do resto da comunidade. Era alta e velha, mas bem conservada, ganhando uma ousadia vintage que eu apreciava. Aninhada em uma mata sempre verde, parecia o último pedaço de civilização antes de uma natureza selvagem que se estendia para sempre. Aquela é a nossa casa nova? Eu engasguei, me inclinando para a frente para enfiar a cabeça entre os bancos da frente. Tomada pela majestade, prestei pouca atenção aos moradores que nos encaravam enquanto passávamos. Meu pai riu com vontade. É, Ari? Como? Eu tinha apenas 17 anos, mas já era velha o suficiente para saber que não poderíamos ter condições de comprar um lugar desses. Foi um achado. Minha mãe cantou, olhando para meu pai. Tivemos muita sorte. Faz quanto tempo, querido, que estamos procurando uma casa? 2 anos. Meu pai suspirou. Bem, a paciência compensa. Minha mãe continuou, gesticulando para a casa. Espere o tempo suficiente e procure com afinco que você pode encontrar ouro. Ouro fedorento, quer dizer. Acrescentou meu pai com outra gargalhada. Eu balancei a cabeça distraidamente, boquiaberta para o prédio. Eu não precisava de nenhuma explicação melhor. Eu não estava em posição de reclamar. Aquele monumento no final da rua seria minha nova casa. Eu quero meu próprio quarto, exclamou minha irmã mais nova, Lina. Meu irmão mais novo, Kai, fez beicinho com isso. Ela tinha 8 anos e ele 4. Eles estavam dividindo um quarto desde que Kai tinha idade suficiente para ficar longe de nossos pais. Você terá exatamente isso, querida, respondeu minha mãe. Lina gritou de emoção, sorrindo de orelha a orelha. Ela não poderia saber que logo se arrependeria disso e nunca mais desejaria dormir sozinha em sua vida. As coisas estavam boas nos primeiros dias, como era de se esperar. O interior da casa era tão velho e orgulhoso quanto o exterior, e 2 vezes mais espaçoso que o nosso antigo lugar. Era fedorento, no entanto, como meu pai havia mencionado. O cheiro azedo que parecia permear o lugar era a principal razão pela qual conseguimos tanto desconto, explicou minha mãe. Nossos cachorros, Tiff e Miss Bear, adoraram, mesmo com seus narizes extras sensíveis. Eles estavam correndo para cima e para baixo, pelos corredores latindo o dia todo, sem se importar com o fedor. Eles deixaram muita sujeira no chão, atraindo reclamações de meus pais. Era perturbador quando os cachorros rosniam para quebrar a casa à noite. Mas isso foi facilmente explicado, pois o velho prédio gemia e rangia muito quando os ventos da natureza selvagem o atingiam. Os cachorros precisariam de 1 semana para se adaptar. Isso era tudo. A primeira coisa que realmente me irritou foi Kai falando sozinho em seu quarto. Meu irmão e minha irmã estavam nos quartos de cada lado do meu, e era fácil o suficiente ouvi-los através da madeira velha. Lina estava cantando junto com a trilha sonora de K-Pop Demon Hunters de um lado. Isso não era novidade. Mas do outro lado, meu irmãozinho, normalmente quieto, estava murmurando, e eu não conseguia ouvir mais ninguém com ele. Eu não pensei muito nisso no começo, mas esse comportamento continuou, e ele até falava sozinho pela casa. Minha mãe foi quem o confrontou sobre isso. Kai, querido, o que você está dizendo? Você está falando sozinho? Kai olhou para ela, confuso. Não, mamãe, estou falando com meu amigo. Oh, que bizarro! Pensei sorrindo um pouco. Minha mãe lançou um olhar estranho para meu pai. Um que significava mais do que eu poderia ter imaginado. E então se virou para Kai. Quem é seu amigo, Kai? Ele encolheu os ombros, com os olhos fixos nos blocos de brinquedo que estava empilhando no tapete. Eu não sei. Meus pais sussurraram um para o outro por um tempo depois disso, deliberando, e pareciam finalmente decidir que tudo bem para um menino de 4 anos ter um amigo imaginário. Tudo bem, eu supus, e continuamos. 1 semana se passou, depois 2, e ainda os cachorros não se acalmavam quando se tratava do rangido da casa. Eles rosniam e até latiam com muita frequência durante a noite. O que realmente me irritou foi a vez em que Miss Bear estava dormindo aos pés da minha cama e começou a rosnar. Aparentemente para nada. Eu não conseguia ouvir nenhum rangido. Não era uma noite de vento, mas ela estava rosnando para a parede do meu quarto, a que dividia com Kai. Chega! Eu sibilei.
Miss Bear olhou para mim por um momento, depois de volta para a minha parede e soltou uma latida aguda. Eu abri a boca para protestar, mas de repente ela gritou, recuando, com o rabo entre as pernas. Seu medo repentino elevou meu próprio sentimento de "eca, que bizarro", direto para "ai meu Deus, não, pelo amor de Deus". "O que foi, garota?" Eu sussurrei. Os pelos de Miss Bear estavam eriçados, o rabo ainda entre as pernas. Ela manteve um rosnado baixo. Então, de repente, ela saiu correndo do meu quarto, virando em direção à porta de Kai. Eu pulei da cama e a segui para o quarto do meu irmão. Kai estava acordado. Ele estava sentado em sua cama, de frente para a parede que dividíamos. "Está tudo bem", ele disse para nosso cachorro. "Foi só meu amigo." Eu olhei de Kai para os cachorros. Tiff também tinha vindo para ver o que estava acontecendo. Então joguei minhas mãos para cima e saí. Tudo bem para um menino de 4 anos ter um amigo imaginário, certo? No dia seguinte, por um capricho, dei uma olhada mais de perto na parede que meu irmão e eu dividíamos. Abri as cortinas para deixar entrar a luz do dia. Depois passei a mão pelas tábuas de madeira e pela tinta marfim que as cobria. Eu não conseguia sentir nada de errado. Havia algumas pinturas penduradas na parede, uma cômoda encostada nela e uma entrada de ar na base. Insatisfeita, decidi colocar meu ombro na cômoda e empurrá-la para longe da parede. A corrente de ar frio da ventilação causou arrepios na minha perna quando eu espreitei atrás da cômoda. Foi sutil, mas na parte inferior da parede, logo acima dos rodapés, havia uma mancha. Era velha e marrom, mas talvez já tivesse sido vermelha. A mancha escorria pela parede em regatos, como se um líquido espesso tivesse respingado ali e escorrido. Franzindo o nariz em desgosto, dei uma cheirada rápida. A mesma acidez pela qual a casa era notória encheu minhas narinas, mas nada mais. Não tenho certeza do que eu estava esperando na verdade. Como eu disse, a mancha era velha. Provavelmente não era nada. Com um bufo irritado, empurrei a cômoda de volta ao lugar e continuei com o meu dia. Mais tarde, naquele dia, eu estava na sala com Lina, que estava estranhamente quieta. Minha mãe estava reclamando com meu pai que estávamos sem mantimentos novamente e que ela ia correr para a loja. Ela perguntou a Lina se ela queria ir com ela e, para surpresa minha e de minha mãe, Lina disse não. Depois que minha mãe foi, perguntei à minha irmãzinha o que estava acontecendo. "Você sempre vai com a mamãe. Está tudo bem?" Ela encolheu os ombros, mas não respondeu. "Ei, Lina", insisti. "O que está acontecendo? Você pode falar comigo?" Ela olhou lentamente para mim e disse: "Esta casa é assustadora." Franzindo a testa, pedi que ela elaborasse. Por um tempo, ela considerou como explicar. Finalmente ela disse: "Parece que não somos os únicos que moram aqui." Eu expliquei a ela que isso não era verdade e que simplesmente não estávamos acostumados a morar em uma casa tão grande e velha. Ela não pareceu muito convencida. E por que deveria? O lugar era amaldiçoado e bizarro. O rangido e gemido incessantes, o fedor, os cachorros sempre rosnando, o terrível amigo imaginário de Kai, manchas estranhas nas paredes. Inferno! Até a maneira como os vizinhos sempre nos encaravam era estranha. Naquela noite, acordei com um de nossos cachorros cheirando meus pés. Esse novo hábito odioso me acordava com a mesma frequência que o rosnado. Presumi que tinha a ver com o cheiro do lugar. Provavelmente grudava nos meus pés enquanto eu andava por aí durante o dia. E os cachorros são famosos por cheirar, lamber e até comer qualquer coisa que cheire mal. Empurrei o cachorro de volta com o calcanhar e resmunguei: "Pare! Vá!" O cachorro, que eu presumo ser Tiff pelas pesadas passadas, obedeceu e saiu. Eu estava meio afundada, de volta no sono, quando o grito estridente de Lina me mandou um choque no coração. Eu pulei da cama, aterrorizada com a ideia de que minha irmã tivesse se machucado gravemente de alguma forma. Este não foi um grito pequeno, foi o tipo de grito que dizia que algo estava realmente errado. Eu fui a primeira a entrar em seu quarto, embora pudesse ouvir meus pais se debatendo no corredor. "Lina!" eu gritei. "Você está bem?" Ela estava sentada em sua cama, encostada na parede, com o cobertor amassado até os olhos, e como aqueles olhos arregalados e petrificados estavam brilhantes, mesmo no escuro. Lina murmurou algo ininteligível. Eu me aproximei, notando que ela não estava realmente olhando para mim, mas para além de mim, para o canto de seu quarto. Ela sussurrou: "Ah, alguém, atrás de você." Eu podia ouvir meus pais tropeçando para fora de seu quarto. Eles ainda não estavam aqui. Eu estava petrificada, quase incapaz de me mover. Lina continuou olhando para além de mim, com as lágrimas brilhando na escuridão.
Lentamente, eu me virei. Na escuridão que dominava aquele canto do quarto, pensei ter visto a figura de não sei o quê. Até hoje não tenho certeza se realmente vi alguma coisa ou se apenas imaginei, mas acho que era uma mulher ou uma menina, nua e manchada de sangue, sem rosto, exceto pelo brilho de duas íris penetrantes. Eu gritei. Lina se juntou a mim. Meu pai acendeu a luz quando entrou no quarto de Lina. A escuridão se foi e com ela a figura. Que diabos aconteceu? Ele berrou. Em uníssono, Lina e eu apontamos para o canto. Minha irmã murmurou. Lá estava. Havia alguém no canto. Completei por ela, com o braço tremendo. Por mais insegura que eu esteja em retrospecto do que vi, naquele momento eu não estava. Eu estava mortificada. Como alguém que nunca acreditou no sobrenatural, me vi sentindo diferente de repente. Meu pai franziu a testa para o canto, que estava desocupado. Era totalmente normal, exceto, notei então, manchas velhas, semelhantes às que estavam atrás da minha cômoda, na parte inferior da parede. Nesse momento, minha mãe havia se juntado a nós, e o olhar que ela compartilhou com meu pai enviou gelo pela minha espinha. De alguma forma, a expressão em seu rosto me assustou mais do que até mesmo a coisa que eu talvez tivesse visto nas sombras. Não tem nada, anunciou meu pai depois de um momento. Tyson, querido, disse minha mãe. Meu pai levantou a mão como se dissesse não. Ele se virou para minha irmã e para mim. Meninas, é normal se assustarem em uma casa nova como esta. Acontece com sua mãe e comigo também. Mas não deixe isso te afetar, entendeu? É só uma casa velha. Vai levar um tempo para se acostumar. Ele gesticulou para os cachorros que haviam corrido para dentro em algum momento em meio à confusão. Até esses dois se assustam aqui e ali. É normal. Conversamos um pouco mais, até que Lina e eu nos acalmamos um pouco, e então decidimos voltar para a Oracama. Lina perguntou se ela podia dormir no meu quarto. Eu disse que sim, mais por mim do que por ela. Ela se juntou a mim na minha cama e rapidamente adormeceu, garantida pela presença de sua irmã mais velha. Fiquei ali por um tempo, me perguntando como Kai não tinha acordado com os gritos anteriores. Então, assim que adormeci, pensei ter ouvido meu irmão no outro quarto, falando com seu amigo imaginário. No dia seguinte, todos nós continuamos como se nada tivesse acontecido na noite anterior, embora houvesse uma tensão na maneira como nos movíamos pela casa e falávamos uns com os outros. Lina foi a pior de nós a esse respeito. Ela falou muito pouco e, o que é mais preocupante, não brincou ou cantou junto com sua trilha sonora de K-pop nenhuma vez. Eu estava no meio de esfregar o chão. Os cachorros o tinham manchado de sujeira novamente, quando a falsa normalidade do dia se quebrou. Kai se aproximou de minha mãe na cozinha, enquanto ela picava vegetais. Meu pai tinha acabado de voltar da loja com 2 sacolas de mantimentos e estava orbitando minha mãe enquanto as descarregava. Kai disse suavemente: "Mamãe?" "Sim, querido." "O que foi? Podemos voltar para nossa casa antiga?" Meu pai interrompeu seu movimento, virando-se, mas ouvindo atentamente. Eu fiz o mesmo, parando com o esfregão empurrado até a metade da entrada. Mamãe olhou preocupada para Kai. "Por que você quer voltar, querido?" "Eu não quero mais falar com ele", sussurrou Kai. Um horror passou pelas feições de minha mãe. Era a mesma expressão que me abalara na noite anterior. Meu pai colocou as mãos da bancada, curvando a cabeça e soltando um longo e sombrio suspiro. "Merda", ele murmurou. "Tyson", murmurou minha mãe. "Devíamos discutir isso com a Ari, pelo menos. Ela já é grande o suficiente. Ela deveria ter uma palavra a dizer." Eu deixei cair o esfregão com um estrondo e corri para a cozinha. "Dizer o quê?" eu perguntei. "Droga", disse meu pai. "Kai, amigão, vai assistir a um programa com a Lina, quer?" "Mas..." Kai começou. "Eu vou responder sua pergunta em breve, amigão, eu prometo. Por enquanto, vá se juntar a Lina." Sombriamente, meu irmãozinho obedeceu. Um momento depois, o som estrondoso de Bob Esponja calça quadrada ecoou pelo corredor. Eu olhei para meus pais e cruzei os braços. "Ari, amor", meu pai começou. "Nós não fomos totalmente honestos com você quando nos mudamos pela primeira vez." Eu franzi a testa, esperando. Minha mãe disse: "O cheiro não é a única razão pela qual pudemos comprar esta casa." Ela falou como se as palavras doessem de dizer. "Que outra razão?" Eu perguntei impacientemente. Pai suspirou novamente. "Algo aconteceu com a família que costumava morar aqui. Algo horrível. Aquela imagem da garota manchada de sangue no canto passou pela minha mente." Eu me abracei, sentindo a picada das lágrimas na parte de trás dos meus olhos. "Serei direta", meu pai continuou.
porque não há maneira melhor de dizer isso. A família que morava aqui por último, eles morreram. Eles foram mortos, bem aqui nesta casa. Eu levantei a mão até a boca. As lágrimas estavam aqui agora, seu calor escorrendo pelas minhas bochechas. Tyson, conte tudo para ela. Insistiu a mamãe. Droga, tudo bem. Meu pai me olhou nos olhos. O pai daquela família, foi ele quem os matou. Depois do que ele fez, ele se matou. Eu afundei em uma das cadeiras da sala de jantar, tremendo. Pensei nas manchas marrons nas paredes, como se tivessem sido carmesim. E você comprou esta casa mesmo assim? Eu gritei. Foi uma oportunidade única na vida, querida, disse minha mãe. Então ela acrescentou, embora talvez tenha sido um erro. Não, repreendeu meu pai. Não há nada de errado com esta casa. É um pouco assustadora, um pouco rangente, mas é só isso. Morar aqui ainda é uma oportunidade única na vida. E esse foi o fim, por enquanto pelo menos. Meu pai se recusou a considerar a noção de que nossa nova e maravilhosa casa era assombrada. E, honestamente, eu ainda não estava lá. Novamente, eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. E a garota que eu pensei ter visto, eu poderia ter imaginado. Minha irmã me disse que havia alguém lá. Quando você olha para o escuro, muitas vezes você verá exatamente o que está esperando. Ou pior, o que está temendo. Isso não torna real. Então, continuamos. Kai foi instruído a ignorar seu amigo imaginário. Lina precisou de alguns dias, mas acabou voltando à sua obsessão por K-pop Demon Hunters. Os cachorros até se acalmaram um pouco. Nada mais aconteceria por um tempo que sugerisse que nossa casa era assombrada, e eu tentei ao máximo não me deter no fato de que uma família havia sido massacrada dentro das paredes da minha casa. Pelo menos, finalmente entendi por que os vizinhos nos encaravam tanto. Que tipo de família gostaria de morar lá? Eles certamente estavam pensando. A paz que mantivemos por um tempo foi quebrada pelo choro do meu irmão um dia. Apesar da idade de Kai, ele não era de chorar facilmente. Então, quando o ouvi chorando, deixei meu livro didático e minhas anotações de lado e fui verificar como ele estava. Bati suavemente e abri sua porta. Ele estava sentado no chão, no meio de seu quarto, com as pernas cruzadas, chorando nas palmas das mãos. Olá, Kai, eu disse, me aproximando dele e me ajoelhando. O que foi? Aconteceu alguma coisa? O lábio inferior de Kai tremeu quando ele falou. Ele voltou. Meu estômago afundou. Quem voltou? Meu amigo. Ele começou, mas hesitou. O homem assustador. Eu pensei que ele era seu amigo. Eu perguntei, tão confusa quanto assustada. Não. Kai soluçou. Ele é mau? Eu olhei cautelosamente ao redor da sala. Engolindo, perguntei ao meu irmão, onde você viu esse homem? Com a mão tremendo, Kai apontou para uma parede que dividíamos. Eu estremei ao olhar para ela. Era muito parecido com o meu lado. Havia uma pequena mesa encostada em uma superfície de tábuas de madeira pintadas de branco marfim. Algumas pinturas estavam penduradas nela e uma ventilação de ar foi construída em sua base. Não havia manchas marrons que eu pudesse ver aqui, felizmente. Eu suspirei enquanto abraçava meu irmãozinho. Vai ficar tudo bem. Eu gaguejei. Como era de se esperar, Kai não pareceu tranquilo. Eu tentei de novo. Ei, você quer dormir comigo hoje à noite? Seus olhos se iluminaram. Sério? Sim, sério. Eu respondi com um sorriso. Eu não o tinha convidado para o meu quarto muito nos últimos 2 anos. Ver o quanto isso significava para ele me aqueceu e me fez sentir um pouco mal. Naquela noite, ele entrou no meu quarto com o travesseiro agarrado nos braços. Feche a porta. Eu disse a ele com um sorriso. Ou Tiff vai lamber nossos pés hoje à noite. Nós nos aconchegamos na cama e eu li para ele um pouco de um livro que ele amava sobre um menino e um dragão. Depois que terminamos com isso, perguntei a ele se ele queria me contar alguma coisa sobre seu antigo amigo, o chamado Homem Assustador. Ele fez beicinho e balançou a cabeça. Tudo bem, pensei, lamentando ter perguntado. Mudei o assunto para um de seus programas favoritos, ganhando de volta seu sorriso precioso. Conversamos por um tempo sobre coisas semelhantes que o confortavam e, eventualmente, ele adormeceu. Depois de colocá-lo na cama, voltei a estudar por mais 1 hora e depois desliguei a lâmpada da cabeceira e fui dormir. Já fazia algumas horas da noite quando um dos cachorros começou a cheirar meu pé. Eu estava levemente ciente disso em um estado de sono e tentei ignorá-lo. Então, o cão começou a lamber, tornando impossível ignorá-lo. Pare! Eu gemi, quase soltando uma gargalhada involuntária com a cócega da língua na sola do meu pé. Pare com isso, vá!
O cachorro obedeceu, arfando por mais um momento, depois se afastando. Eu estava começando a voltar a dormir quando me lembrei que tinha pedido a Kai para fechar a porta mais cedo, especificamente para que os cachorros não entrassem. De repente, eu me sentei. Meu coração acelerou quando me virei para olhar para a porta. Estava fechada. Eu saí da cama, tomando cuidado para não acordar Kai, e sussurrei: Tiffy, Miss Bear, vocês estão aqui? Não houve resposta. Não havia cachorro. Eu estava no meio do meu quarto, com o coração batendo, sem saber o que fazer ou pensar. Eu levantei meu pé e senti. Estava úmido, mas então eu estava suando. Com certeza era só isso, um pouco de suor no meu pé. O cheiro e a lambida foram um sonho estranho, só isso. Eu sou velha demais para estar me assustando assim. Eu disse a mim mesma, frustrada. Eu voltei para a cama com um bufo e tentei voltar a dormir. Demorou um pouco, e enquanto eu estava ali, pensei ter visto uma figura parada nas sombras além dos pés da minha cama. Uma garota manchada de sangue, talvez? Eu sou velha demais para isso. Eu repeti, exausta e frustrada. Pare de imaginar coisas, Ari. Eu me virei e fechei os olhos. Os dias seguintes foram normais, felizmente. Kai voltou a dormir em seu quarto e não teve mais visitas do homem assustador. Eu não tive mais sonhos estranhos nos pés. E quanto às aparições que continuei a ver nas sombras da casa, bem, assim que me espertei e as vi pelo que eram, figuras da minha imaginação infantil, elas me incomodaram menos. A vida continuou. Alguns dias normais se transformaram em semanas. Na certeza dessa rotina, eu não poderia ter sabido que o pior da provação da minha família ainda estava por vir. Eu não poderia ter imaginado o quão sombrios eram os segredos desta casa. O ponto de virada chegou durante uma de minhas caminhadas diárias. Tiffy e Miss Bear estavam puxando suas coleiras como de costume, me impulsionando pela rua, quando peguei um dos vizinhos me encarando. Ele estava perto de sua caixa de correio, mais perto do que eu já tinha pego algum deles. Eles geralmente encaravam de suas janelas e varandas. As semanas calmas me deixaram confiante na escolha da minha família de comprar a casa. E então deixei minha raiva tomar conta de mim quando olhei para aquele homem. Com licença, senhor, eu chamei. Ele olhou para mim da maneira que uma criança olharia para um fantasma. Sim, você e outros em sua casa estão sempre nos encarando. É rude e exaustivo. Qual é o seu problema? Ele mexeu nas cartas que havia tirado da caixa de correio. Bem, ele murmurou. Então, depois de um momento, ele olhou para cima, parecendo reunir sua determinação. Chame de rude, mas não podemos deixar de nos perguntar que tipo de pessoas comprariam uma casa como aquela. Os cachorros estavam inquietos. Senta, eu ordenei. Senta e fica. Ao encontrar o olhar do homem novamente, eu disse: que tipo de pessoas você pergunta? O tipo que não se deixa levar pela superstição. Eu sorri interiormente, satisfeita com minha entrega. O homem fez uma cara meio entre uma carranca e uma careta. Superstição? Ele conseguiu. Você sabe o que aconteceu naquela casa, certo? Eu inclinei meu queixo para cima e respondi sem hesitar. O pai matou sua família e depois se matou. Horrível, sem dúvida. Mas não há nenhuma razão para perder uma oportunidade única na vida. A menos que você seja supersticioso, isto é, o pai... Sussurrou o homem. Seus olhos se arregalaram e ele olhou por cima do meu ombro para a casa. O quê? Eu perguntei. Você não sabe? Ele disse em voz baixa, seu olhar preocupado voltando para mim. Eu não sei o quê. Tiffy enfiou a cabeça na minha perna. Miss Bear choramingou um pouco. O homem explicou. Houve muita confusão quando aquela coisa horrível aconteceu com a família que morava lá. Os relatórios oficiais afirmavam que toda a família havia morrido, porque essa foi a conclusão conveniente para os investigadores. Mas isso foi apenas um pedaço podre de negligência e covardia. Ele engoliu. A verdade é que a esposa e os 2 filhos foram massacrados, e o pai nunca foi encontrado. Pensamentos entrelaçados em medo correram pela minha mente. Meus cachorros continuaram a choramingar. O bastardo escapou. Continuou o homem. Ninguém sabe para onde ele foi. Todos nós por aqui aumentamos nossa segurança depois. Pode apostar nisso. Janelas e portas reforçadas, sistemas de alarme, câmeras, o conjunto completo. E então vem uma família aparentemente legal, ansiosa para se mudar para aquele lugar amaldiçoado. Imagine nosso choque. Ele balançou a cabeça. Chame de rude, senhorita. Mas você não pode nos culpar por encarar, pode? Eu lambi meus lábios, que ardiam de secura. Onde ele foi?
O homem encolheu os ombros. Como eu disse, ninguém sabe. Então ele olhou ao redor como se estivesse esperando uma emboscada. Inclinando-se mais perto, ele sussurrou. Às vezes, no entanto, nossas câmeras capturam imagens do que parece ser um homem maltrapilho, vagando pela escuridão sombria da vizinhança. Você mostrou isso para a polícia? E eu perguntei. Claro, fizemos tudo o que podíamos para reabrir aquela investigação. Foi uma coisa terrível que aqueles investigadores fizeram. Mas todos os nossos esforços caíram em ouvidos moucos. Eu olhei por cima do meu ombro para a casa. Meus pais tinham saído para comprar mantimentos novamente. Kai e Lina estavam sozinhos em casa. Eu tenho que ir. Eu gritei e comecei a correr para casa. O homem estava mentindo? Meus pais eram os que estavam mentindo? Tentei entender isso enquanto corria de volta e, lentamente, nas profundezas da minha intuição, uma suspeita começou a se formar. Eu entrei pela porta da frente, chamando meus irmãos. Eles apareceram um momento depois, confusos e um pouco assustados. Fiquem comigo, eu disse a eles. Fiquem perto. Eu os levei para o quarto de Kai e pedi que ele me mostrasse onde estava o homem assustador. Quando ele levantou o braço para apontar, a náusea me dominou. Ele não estava apontando para a parede. Ele estava apontando para a ventilação. Eu deveria ter chamado a polícia naquele momento e levado meus irmãos para a casa do vizinho. Mas uma necessidade delirante de saber tomou conta de mim sem que eu tivesse muita voz nisso. Eu me inclinei em direção à ventilação e a agarrei pelas laterais. Eu empurrei e puxei. Não cedeu. Eu empurrei com mais força. De repente, um gemido passou pela parede e a ventilação cedeu. Não apenas a ventilação. Uma seção quadrada da parede entrou, com cerca de 1 metro de largura e altura, com a ventilação em sua base. Teias de aranha e poeira saíram. O que eu pensei ser uma parede sólida separando meu quarto e o do meu irmão, acabou sendo uma lacuna grande o suficiente para alguém passar. Um cheiro azedo flutuava do lugar. Fiquem aqui. Eu disse aos meus irmãos, e em meu delírio, eu rastejei pela abertura. Lina e Kai protestaram, mas eu os ignorei. Eu me movi ao longo do espaço até estar atrás da ventilação que levava ao meu próprio quarto. Eu empurrei com força e, como eu esperava, a parede cedeu, outro quadrado, cortado grosseiramente, se abriu para o meu quarto. Espiando de lá, a primeira coisa que vi foi o pé da minha cama. E imaginei meus pés saindo da borda enquanto eu dormia. Um som de suspiro veio do extremo da passagem. Eu congelei no lugar, ouvindo. O suspiro foi misturado com uma espécie de zumbido. Foi. Ele ficou mais alto, um ruído lento e rolando. Sentindo como se meu coração fosse explodir do meu peito, eu lentamente torci minha cabeça. Estava terrivelmente escuro no extremo da lacuna. Eu apertei os olhos nas sombras até conseguir distinguir uma linha vertical sólida no escuro. O final da parede. Um canto onde a passagem virava e continuava fora de vista. O som ficou mais animado. Eu me inclinei para a frente, só um pouco, estreitando meus olhos, tentando entender o que eu via. Metade de um rosto espiando do canto, um olho injetado de sangue, pele pálida e murcha, um sorriso retorcido e não natural de dentes podres, uma mão magra e ossuda agarrando a parede. A criatura que poderia ter sido um homem começou a rir novamente. Eu gritei quando me joguei de volta no quarto de Kai. Foi um grito tão alto que minha garganta doeria por dias. Eu agarrei as mãos de meus irmãos e corri para baixo. As paredes e móveis feios da casa, passando por mim embaçados. Aquela risada horrível nos perseguiu o tempo todo, e juro que ouvi passos apressados em nosso rastro. Nós explodimos para fora e corremos direto para o vizinho. Nenhuma criatura nos seguiu até lá que eu pudesse ver. Com o telefone do vizinho, liguei para a polícia e depois para meus pais. Em 20 minutos, nossa rua estava lotada de veículos de emergência, dezenas de luzes piscando no crepúsculo da tarde. Nós não sabíamos, Ari, eu juro, insistiu meu pai. O corretor nos disse que todos eles morreram. Minha família e eu estávamos reunidos perto de nosso carro, esperando ansiosamente enquanto as autoridades revistavam nossa casa. Bem, eles não morreram, eu retruquei. Eu vi ele. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Meu pai balançou a cabeça, xingando para si mesmo. Algum tempo depois, um dos policiais se aproximou de nós com uma expressão sombria. Quem quer que sua filha tenha visto. Ele disse a meus pais. Se foi, a casa está vazia. Dito isso,
Sua filha definitivamente viu alguém. Minha mãe lamentou. Meu pai apenas olhou fixamente. Sigam-me, disse o policial. Vocês vão querer ver isso? Mamãe ficou com as crianças enquanto meu pai e eu voltamos para a tua casa. O policial nos levou para uma abertura no andar principal, semelhante às que eu havia descoberto no andar de cima. As passagens no andar térreo eram mais largas, úmidas, terra úmida. Pelo menos espero que fosse terra, esguichava sob os pés e finalmente entendi por que nossos pisos estavam sempre tão lamacentos. Os espaços entre as paredes acabaram levando a uma espécie de caverna, cavada na terra abaixo da casa. Havia latas de sopa, feijão e refrigerante usadas e pedaços de carne e frutas podres espalhados por todo no lugar. Com isso, finalmente entendi por que nossos mantimentos acabavam tão rápido. E o cheiro azedo, ele atingiu seu ápice aqui, nesta atrocidade de um covil escondido sob minha casa. O pai que havia matado sua família não havia morrido. Ele havia vivido aqui nesta caverna, sugando e atormentando minha família. Pensei em tudo o que minha família e eu tínhamos experimentado até aquele momento e estremecei, quase vomitando ali mesmo. Nós nos mudamos imediatamente, não apenas para uma casa nova, mas para uma nova cidade. Temos janelas e portas reforçadas em nosso novo lugar e observamos qualquer pessoa que passe por nossa casa da mesma forma que nossos antigos vizinhos costumavam olhar para nós. Mas não é o suficiente, porque o homem que nos assombrava nunca foi encontrado. Ele ainda está à solta hoje. Nós 5 vivemos como se estivéssemos esperando que aquela coisa reaparecesse. Tentamos levar uma vida normal, mas Kai continua a imaginar o retorno de seu amigo imaginário. Minha mãe verifica nossa despensa e geladeira diariamente, muitas vezes surtando, pensando que estamos ficando sem comida mais rápido do que deveríamos. Meu pai perde a cabeça toda vez que vê até um pouco de sujeira no chão, e eu acordo no meio da noite pelo menos 3 vezes por semana, com a terrível sensação de que algo está lambendo meus pés.